Gabi, tenho um negócio local e preciso fazer mais vendas. Tenho muitos concorrentes na minha cidade. Como que eu faço? E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então vem comigo. Primeiro passo de todos. Você conhece o seu concorrente? Você sabe quem que é? Ah, Gabi, é o fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal. Tá. Mas qual é a fraqueza deles? Qual que é o ponto forte deles? Qual que é a sua fraqueza? Qual que é o ponto forte seu, da sua empresa? E aí sim a gente consegue desenvolver um plano para a gente conseguir fazer com que você venda mais e não o seu concorrente, principalmente se tratando ali de um negócio local. Sempre, qualidade é básico. Você tem que oferecer qualidade. E aqui eu não tô falando só de produto, também tô falando de serviço. Independente se você é uma marca pessoal ou se você tem um comércio, independente. Tudo que eu vou falar nesse vídeo vale para os dois, tá? Que eu tô falando de negócios locais num sentido geral. Então, dito que qualidade é o mínimo, é o básico, o que você deve fazer para se diferenciar? Hoje em dia, as pessoas estão extremamente carentes. Na verdade, o ser humano é um ser carente, né? Principalmente ali depois da pandemia. E o que a gente busca? A gente busca aceitação, a gente busca ser amado, a gente busca tudo isso, né? Se você for mais a fundo, entender um pouquinho mais sobre psicologia, você vai entender tudo sobre tudo isso que eu tô te falando. Entendido isso, o cliente busca estar pertencendo a um grupo. Para qualquer coisa, viu, gente? Qualquer coisa que você for vender. Ele busca estar pertencendo àquele grupo. Ou ele está fazendo um procedimento para se sentir mais aceito. Ou ele compra aquele determinado carro para sentir que ele tem mais poder. Qual que é o desejo oculto desse cliente? Entendido isso, você consegue trabalhar nas experiências. Gabi, o que são as experiências? Eu vou te dar um exemplo aqui da cafeteria. Eu gosto de dar bastante exemplo dos meus clientes, tá? Então, essa cafeteria é da minha cidade e a gente tá focando na experiência. Gabi, então o que seria essa experiência? Por exemplo, aqui na minha cidade tem algumas cafeterias, não muitas, mas esse meu cliente específico me deu uma liberdade criativa muito grande. Ele é um querido também. Um beijo, Luan. E o que a gente fez? A gente focou nas experiências. Então, tem o café servido próprio na mesa ali, que coa na mesa do cliente. Enfim, são coisas diferentes que outras cafeterias daqui não utilizaram de estratégia. Essas experiências faz com que o cliente se sinta exclusivo, com que ele se sinta, nossa, que especial, que legal, que experiência diferente. E é isso que a gente quer despertar no cliente. Com que ele se sinta pertencente, com que ele se sinta exclusivo, com que ele se sinta único. Essa é a palavra, único. E aí eu já falei outras vezes em outros vídeos, mas vou repetir aqui nessa, para você criar combos, promoções, coisas exclusivas. Claro que não vai dar para você ficar criando exclusividade toda hora para todo cliente. Mas se você quer ter um pico de vendas ali e vender um pouco mais e realmente trazer aquele cliente para você, para o seu mundinho, cria algo exclusivo para ele. Então, Gabi, eu tô te mandando essa mensagem porque eu entendo que você tem esse problema. Por exemplo, eu entendo que você tem dificuldade para criar os conteúdos e que sua maior dificuldade está em gravar, está em entender o que você vai gravar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma condição disso, disso e aquilo. E na verdade, gente, você não precisa mudar o seu script, o seu serviço para ser diferente. Não, é o mesmo serviço. A única coisa é a abordagem como você fala. Então, olha, eu vou fazer essa condição para você. Isso não precisa necessariamente envolver um desconto. Você pode oferecer algo a mais, ou uma bonificação, ou um brinde, ou enfim, qualquer coisa com que ela se sinta especial. E você fala assim, eu tô desenvolvendo isso que é só pra você. E aí sim você gera esse senso de exclusividade na pessoa. Uma coisa muito interessante que as pessoas de comércio local, ou não só comércio, mas prestadores de serviço, é que eles sempre me falam, fulano cobra tanto, ciclano cobra tanto, eu não posso fugir muito dessa margem de preço. Você tá errado, você tá completamente errado. Você pode sim fugir da margem de preço, claro que você tem que ver qual é ali o PIB da sua cidade, entender qual é a taxa de crescimento da sua cidade, para você ver se cabe você cobrar um exagero, mas
entre um e outro, você pode sim ser o mais caro, não tem problema. Porque você gerando esse senso na pessoa, criando uma comunidade, eu sempre vou falar sobre isso, sobre comunidade. Criando uma comunidade, trazendo o cliente para você, ele não vai se importar de pagar mais caro. Se você tá lutando com preço, é porque provavelmente você tá querendo ser o melhor de preço, ou seja, vender o preço mais barato. Mas principalmente voltado para serviço, será que vale a pena ser o mais barato da cidade? Será que vale a pena ser conhecido por isso, por ter o menor preço? Será que vale a pena? Porque quando se trata de serviço, a gente está se tratando do nosso tempo. E o nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então eu não falaria para nenhum prestador de serviço focar em vender o mais barato da cidade. E sim criar esse senso de pertencimento, essa comunidade, para você conseguir cobrar um valor justo para você. Que pode ser um pouco a mais do que toda a média da sua cidade. Ou pode estar ali entre os mais caros, indiferente. O negócio é qual é o justo para você dentro da sua realidade, dentro do que o teu cliente consegue pagar e que ainda assim você se valoriza, você não se joga lá no chão. Isso também inclui a tua mentalidade, tá? Então, às vezes, você não consegue cobrar mais caro porque você não se trabalhou aqui e é hora de levar isso para terapia. Só que aqui eu não posso entrar muito sobre isso, mas muito da escassez está na sua mente e não no bolso do seu cliente. Outra coisa que vocês estão carecas de saber, ou pelo menos eu acho, né? Porque eu acho que estão carecas de saber, é a presença no digital. Gabi, mas eu não gosto de gravar vídeo. Gabi, mas eu não sei gravar vídeo. Gabi, mas eu não sei gravar vídeo. Meu Deus do céu, gente. Você quer realmente virar uma autoridade e ter o sucesso profissional que você quer, e não só o sucesso, mas ter o reconhecimento, fazer com que os seus clientes virem seus fãs. Você quer mesmo isso? Então vai ter que entrar pro digital, vai ter que gravar vídeo e tem que engolir, pronto, acabou. Tá, isso pode ser um processo mais leve, não precisa ser doído, não precisa ser árduo. E isso é o que eu ajudo as pessoas na minha implementação, que eu ajudo um processo guiado de 30 dias, onde eu faço tudo por você, inclusive tráfego pago, edição de vídeo, tudo que precisa. Você recebe todo o direcionamento meu e do meu sócio, da minha equipe também, para fazer essa implementação e a gente te entrega um negócio validado e rodando de 30 a 60 dias. Então, se você precisa de ajuda, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo explicando como é que funciona o processo, que é um vídeo ali explicando passo a passo como vender serviços mais caros e ter mais liberdade de tempo, tá? Então, se você quiser entender melhor, eu vou deixar aqui embaixo. Mas num contexto geral, falando bem a realidade para você, vai ter que entrar pro digital. Vai ter, acabou. Vamos lá, vou ser bem direta. Vai uma pessoa lá pedir para você ver se você quer colocar o seu nome, o seu logo num cardápio, numa rádio. A rádio até que eu acho legal, mas eu falo assim, vai querer colocar na mesa de um bar o seu nome. Você acha sinceramente que você vai criar uma autoridade só com o seu logo estampado numa lixeira? Você acha sinceramente que um outdoor no meio do nada, enfim, indiferente onde for, a pessoa vai chegar assim, nossa, vi seu outdoor lá na pista tal, eu queria saber sobre esse procedimento estético. Gabi, como que eu faço para saber então se a ação que eu estou pagando, se o serviço que eu estou pagando, ele é para mim? Vou fazer você pensar aqui agora. Quando você usaria um outdoor? Quando você faria um outdoor? Eu fiz essa pergunta para minha mãe e eu fiquei com orgulho dela porque ela soube responder muito certeira. Eu faria um outdoor se eu tivesse algo de comida. Então, por exemplo, assim, a 5 minutos daqui tem um restaurante Galinha Caipira. E aí eu colocaria um outdoor bem grande, onde eu sei que as pessoas que estão passando por ali, elas iriam ver e estariam com fome e iria na Galinha Caipira. Agora, no absoluto nada, do zero, uma nutricionista, uma dentista, um outdoor no meio da cidade, onde a pessoa, ela não vai olhar o outdoor e falar assim, nossa, eu gosto muito dessa dentista, eu vou marcar pra ir nela. Ou você acha que ela vai ver um vídeo seu do Instagram falando sobre a dor de dente que ela tá sentindo e por que o dente dela tá sangrando, e ela vai falar, tô sentindo isso. Vou mandar uma mensagem pra fulana pra ver se realmente esse é o meu problema. Você entende a diferença?
Quando você começa a se colocar no lugar do seu consumidor, você consegue entender se a ação que você está pagando para desenvolver, ela vale a pena ou não. E aqui é sobre você criar uma atmosfera que os seus clientes, eles vão se sentir pertencente a uma comunidade. E não só sobre sou cliente. Eu acho muito legal quando alguma marca, ou enfim, até mesmo marcas grandes, elas envolvem a gente numa comunidade. Ou, por exemplo, elas defendem uma causa e faz com que as pessoas defendam a causa. E aqui a causa tem que estar ligado àquilo que você faz, né? Aquilo que você vende. Mas, quando você defende algo, quando você se posiciona sobre algo, outras pessoas que defendem isso, elas vão levantar a bandeira com você. E é assim que várias marcas grandes se posicionam. E é muito melhor e mais fácil de fazer em marcas pequenas, porque você tem um grupo menor de pessoas, você não tem tantos funcionários assim, você consegue carregar essas pessoas com você. Então, utiliza desse eu sou pequeno, que eu falo eu sou pequeno, gente, pode ser até uma empresa de grande porte, mas eu tô falando que empresas multinacionais é muito mais difícil de conseguir com um senso de comunidade, porque é tudo muito institucional. Quando você tá fechadinho, quando você tá ali no seu local, na sua cidade, na sua região, ou até mesmo envolve um país, até um pouco grande, mas quando envolve um país, dá para criar um senso de comunidade muito forte, principalmente se você entender que o jogo é você ter essência, você criar esse vínculo. Criar vínculo. Pensa, como que eu agiria com um amigo? Como? Eu agiria com um amigo assim. E se eu fosse profissional desse meu amigo? E se eu agisse profissionalmente? Se eu fosse esse meu amigo fosse meu cliente? Eu agiria assim. Então agora você vai agir dessa forma com todos os outros clientes. Senso de pertencimento e comunidade. E o mais legal de tudo isso é que quando você realmente leva isso na constância, você faz, porque o mais difícil é fazer, né? O mais difícil é começar. Quando você leva isso na constância e você começa a ver as pessoas interagir e ver que elas estão participando e estão realmente entrando e está fazendo uma comunidade, gente, é tão mágico. É a coisa mais legal que eu poderia ter vivido, que eu já tive no TikTok. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui sobre TikTok. Se você quer saber, comenta aqui embaixo o TikTok pra mim, que eu vou falar sobre TikTok, quando e como entrar no TikTok. Mas é muito gostoso. É muito gostoso você fazer aquilo que você ama e você ter pessoas que amam aquilo também e os dois casar. E tipo, sabe quando você tem uma super interação com uma pessoa, você fala, meu Deus, almas gêmeas? E quando você realmente cria uma comunidade, você fala, ai, que maravilhoso, várias pessoas que eu gosto falando sobre um assunto que eu amo fazer. E aí o seu trabalho passa de ser só um trabalho para ser uma missão. E, gente, é isso que eu vim trazer com o marketing, sabe? Desmistificar aquele negócio de, tipo, ação assim, ação assada, venda aquilo, venda aquilo. Marketing é propósito. E eu falo, se você tem um propósito dentro da tua área, seja como dentista, nutricionista, enfim, não importa, e você ama a sua área, leve esse seu propósito para as outras pessoas. Então, uma dentista, ela pode restaurar vidas, assim, pode lidar com uma parte estética e pode mudar até a autoestima de uma pessoa. Então, levanta a bandeira daquilo que você ama, carrega com você aquele mutirão de pessoas que também gostam disso. Mas para você construir isso, você vai ter que passar no Vale da Morte, que é o que eu chamo, que é a parte mais difícil de criar essa constância. E é isso que eu ajudo lá no meu projeto de implementação, que eu já falei que tá aqui embaixo, enfim, mas faz aquilo que o seu coração mais ama. E eu vou deixar vocês agora aqui com o próximo vídeo, enquanto meus cachorros latem lá fora. E um beijo e até amanhã.